Eu estava prestes a beijar meu chefe quando as luzes se apagaram completamente. Naquele instante, com seu rosto a centímetros do meu, percebi que tudo o que eu achava saber sobre Daniel Carvalho estava errado. E o que aconteceu naquela noite trancada no escritório mudou não apenas minha carreira, mas destruiu e reconstruiu cada certeza que eu tinha sobre amor, poder e quem eu realmente era. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Comentem se vocês já se apaixonaram pela pessoa mais impossível do mundo, porque essa história vai arrancar seu coração do peito e devolver transformado. Meu nome é Lúcia Mendes, tenho 28 anos e trabalho há 3 anos na empresa como analista financeira. 3 anos dedicando minha vida inteira a planilhas intermináveis, relatórios que ninguém lia e reuniões onde minha voz simplesmente não existia. 3 anos sendo invisível para o homem que comandava aquele império de vidro e aço no coração de São Paulo. Daniel Carvalho tinha 35 anos, 1,85 m de pura intimidação corporativa, olhos castanhos que pareciam calcular o valor de cada segundo desperdiçado, e uma reputação que fazia estagiários chorarem no banheiro. Recém-promovido a CEO depois que o pai se aposentou, ele transformou a empresa em uma máquina implacável de resultados. E eu? Eu era apenas mais uma engrenagem que ele esperava que funcionasse perfeitamente, sem reclamações, sem necessidades, sem humanidade. Aquela sexta-feira começou como todas as outras. Cheguei às 7 da manhã, café preto na mão, salto alto que já machucava meus pés antes mesmo de pisar no elevador. O ar-condicionado central bombeava aquele frio artificial que fazia minha pele arrepiar sob a blusa de seda branca. O prédio inteiro cheirava a ambição e desinfetante de pinho. 23 andares de sonhos sendo construídos e destruídos simultaneamente. Estava revisando os números do trimestre quando a assistente do Daniel apareceu na porta da minha sala. Mariana tinha aquela expressão de quem acabara de ver um acidente de carro. Ele quer você na sala de reuniões executiva. Agora. Meu estômago despencou. Daniel Carvalho nunca me chamava pessoalmente. Nunca. Eu enviava relatórios que desapareciam no vazio digital, recebia e-mails cortantes com correções em vermelho, mas jamais um contato direto. Peguei minha pasta com mãos que insistiam em tremer, ajeitei o coque que prendia meus cabelos castanhos e caminhei pelos corredores como quem vai para o cadafalso. A sala de reuniões executiva ocupava o canto norte do 23º andar. Janelas do chão ao teto revelavam São Paulo se estendendo infinita e indiferente lá embaixo. A mesa de mogno comportava 20 pessoas, mas Daniel estava sozinho na cabeceira, teclado do laptop sendo punido por seus dedos impacientes. Sente-se, Lúcia. Sua voz tinha aquele tom de eficiência brutal que ele usava com todos. Não era cruel, era pior. Era completamente desprovida de emoção, como se você fosse apenas mais um item na agenda dele. Sentei na cadeira mais próxima, coluna ereta, mãos cruzadas sobre a pasta. Ele nem levantou os olhos da tela. Seu relatório trimestral sobre a Divisão Sul. Sim, senhor. Está tecnicamente correto. Finalmente me olhou, e aqueles olhos castanhos tinham a temperatura de um balanço contábil. Mas completamente inútil. As palavras me acertaram como um soco no estômago. 6 semanas de trabalho, noites sem dormir, fins de semana sacrificados. Inútil. Não entendo, senhor. Os números estão perfeitos, Lúcia. É exatamente esse o problema. Ele se levantou, e mesmo do outro lado daquela mesa imensa, sua presença preencheu a sala. O terno azul marinho estava impecável, a gravata a bordo combinava perfeitamente, mas havia algo errado em seus olhos. Uma tensão que eu nunca tinha notado antes. Você trata dados como se fossem poesia. Preciso que seja mais agressiva, menos pessoal. Isso aqui não é arte, é guerra de mercado. Senti o calor subir pelo meu pescoço, manchando meu rosto com aquela vermelhidão que eu odiava. Raiva. Raiva pura e incandescente. Com todo respeito, senhor, números contam histórias. E essa história diz que a Divisão Sul está subperformando em 17%. Eu sei. Você colocou gráficos coloridos e análises de tendência que uma criança de 10 anos entenderia. Ele caminhou até a janela, mãos nos bolsos, silhueta recortada contra a cidade. Preciso de soluções, não de narrativas. Refaça. Segunda-feira, 8 da manhã, na minha mesa. Era sexta-feira, 7 da noite. Ele estava me pedindo o impossível. Senhor,
Isso significa trabalhar o fim de semana inteiro. Então trabalhe. Ele se virou e, pela primeira vez, realmente me olhou. Não como um chefe olha para uma funcionária, mas como alguém que estava vendo outra pessoa pela primeira vez. Durou 3 segundos. Talvez 4. Depois, a máscara corporativa voltou. Pode usar essa sala. Os sistemas ficam mais rápidos à noite, menos gente na rede. Vou trabalhar no meu escritório. Se precisar de algo, interfone 301. E ele simplesmente saiu, deixando para trás apenas o perfume dele, algo entre madeira e especiarias, e a sensação de que eu tinha acabado de ser triturada por um processador de carne corporativo. Fiquei ali sentada, tentando controlar a respiração, contando até 10 em inglês, francês e depois em português de novo. Minha psicóloga dizia que isso ajudava com a raiva. Mentira. Nada ajudava quando você acabara de ser humilhada pelo homem que, em algum canto patético do seu coração, você passara os últimos 3 anos admirando. Porque essa era minha verdade secreta, minha vergonha profissional. Eu tinha uma queda por Daniel Carvalho desde o primeiro dia que o vi nos corredores, quando ele ainda era vice-presidente e tinha aquele sorriso raro que transformava seu rosto inteiro. Antes do pai se aposentar e deixar todo o peso da empresa em seus ombros. Antes dele se transformar nessa versão congelada de si mesmo. Abri meu laptop com mais força que o necessário e comecei a trabalhar. As horas passaram em uma névoa de cafeína e ressentimento. A cidade lá fora foi se apagando, janela por janela, até que apenas as avenidas principais mantiveram suas luzes acesas como veias brilhantes cortando a escuridão. 10 da noite. 11. Meia-noite. Meus olhos ardiam, minha coluna protestava, e eu tinha conseguido refazer apenas 40% do relatório. Levantei para buscar mais café na copa executiva quando vi luz ainda acesa no escritório do Daniel, 3 portas adiante no corredor. A raiva tinha esfriado, deixando apenas exaustão. Exaustão e uma curiosidade mórbida. O que fazia um homem como ele trabalhar até essa hora? Ele não tinha família esperando? Amigos? Uma vida além daquelas paredes de vidro? Estava voltando com minha 3ª xícara de café quando aconteceu. Primeiro, as luzes piscaram. 1 vez. 2. Depois, o prédio inteiro suspirou, e tudo se apagou de uma vez. Escuridão absoluta, tão repentina que deixei a xícara cair. O som da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pelo corredor como um tiro. Lúcia! A voz do Daniel veio do escritório dele, tensa. Você está aí? Estou. O que foi isso? Ouvi seus passos às cegas. Depois o brilho azulado do celular dele iluminou o corredor. Ele apareceu, gravata afrouxada, primeiros botões da camisa abertos, e mesmo na penumbra eu podia ver a preocupação em seu rosto. Lockdown de segurança. O sistema detectou algo. Ele digitou no celular, franziu a testa. Sem sinal. Merda. Nunca tinha ouvido ele praguejar antes. Algo na minha barriga se apertou. Lockdown? Isso significa que estamos trancados aqui até o sistema reiniciar ou a segurança vir amanhã de manhã. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto tão humano, tão diferente do CEO controlado. O protocolo de emergência sela todos os acessos, medida anti-invasão instalada depois daquele ataque cibernético no ano passado. Amanhã de manhã. Eram quase 1 da madrugada. Isso significava pelo menos 6, talvez 7 horas trancados ali, sozinhos. O pânico deve ter aparecido no meu rosto porque Daniel se aproximou, e pela primeira vez desde que eu o conhecia, sua voz tinha algo parecido com gentileza. Respire, Lúcia. Vamos ficar bem. Eu só... não contava com isso. Ele olhou ao redor, como se enxergasse o prédio pela primeira vez. Temos água? E foi aí que me lembrei. O kit de emergência que a antiga gerente, Dona Vera, me mostrou no meu primeiro mês de trabalho. Ela dizia que já tinha ficado presa aqui antes, em uma tempestade anos atrás. Sim, tem um armário de emergência na copa. Água, cobertores, até algumas barras de cereal. Daniel me olhou surpreso, como se eu tivesse revelado que falava mandarim. Como você sabe disso? Porque eu realmente trabalho aqui, Daniel. Não apenas apareço para reuniões executivas. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las. Chamá-lo pelo primeiro nome. A familiaridade proibida, a raiva vazando. Esperei a bronca, o olhar gélido. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, cansado e completamente devastador. Touché. Fomos juntos até a copa, nossos celulares fornecendo círculos bobos de luz.
O ar-condicionado tinha parado junto com tudo, e já dava para sentir o calor começando a se acumular. São Paulo em janeiro não perdoava. O armário estava exatamente onde eu me lembrava. Daniel segurou a luz enquanto eu pegava 2 garrafas de água, 4 barras de cereal e 2 cobertores finos de emergência que pareciam folhas de alumínio. Isso vai ter que servir. Voltei para a sala de reuniões e Daniel me seguiu. Colocamos os suprimentos sobre a mesa. A lua cheia entrava pelas janelas, banhando tudo em prata e sombras. Eu bebi metade de uma garrafa de água de uma vez, e quando olhei para cima, Daniel estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O quê? Passei a mão pela boca, achando que tinha respingado água. Nada, eu só... Ele se sentou na cadeira, afrouxou a gravata completamente e a jogou sobre a mesa. Nunca tinha realmente olhado para você antes. Meu coração deu um salto tão violento que eu tive certeza de que ele podia ouvir. Sou apenas mais uma funcionária, senhor. Daniel, ele disse suavemente. Acho que podemos dispensar as formalidades, considerando que vamos passar a noite aqui. Daniel. Seu nome na minha língua parecia proibido e perfeito ao mesmo tempo. Sentei na cadeira em frente a ele, mantendo a mesa entre nós como uma barreira de segurança. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade lá embaixo. Por que você trabalha tanto? A pergunta saiu sem que eu planejasse. Ele olhou pela janela, perfil iluminado pela lua. Porque se eu parar, tenho que pensar. Pensar no quê? Em tudo que eu não tenho. Suas mãos se fecharam e abriram sobre a mesa. Meu pai construiu esse império do zero. 35 anos de sacrifício, casamento desfeito, saúde arruinada, relacionamento com os filhos destruído. E quando finalmente passa o bastão para mim, tudo o que ele diz é: não estrague. Não estou orgulhoso. Não você consegue. Apenas, não estrague. Havia tanta dor naquelas palavras que meu peito apertou. E você tem medo de estragar. Eu tenho certeza que vou estragar. Ele riu, mas era um som áspero, sem alegria. Por isso sou tão duro com todos. Especialmente com você. Comigo? Por quê? Ele finalmente me olhou de verdade, e o que vi em seus olhos fez todo o ar sair dos meus pulmões. Porque você me lembra de tudo que eu desisti de ser. Não consegui responder. Minha voz tinha evaporado junto com qualquer senso de profissionalismo que ainda restava entre nós. Você trata números como histórias, Lúcia. Você vê pessoas por trás dos dados. Você ainda acredita que esse trabalho significa algo além de lucro trimestral. Ele se inclinou para frente. Eu costumava ser assim, antes de perceber que gentileza é interpretada como fraqueza, que empatia é uma vulnerabilidade. Isso não é verdade. Não? Então por que estou sozinho aos 35 anos com um apartamento vazio esperando, uma geladeira que só tem água e vinho branco, e o único número na minha lista de contatos frequentes é o da minha secretária? Sua voz quebrou levemente. Porque a única coisa que eu realmente sei fazer é trabalhar até esquecer que existe um mundo lá fora. Me levantei sem pensar, contornei a mesa, parei ao lado dele. Tão perto que podia sentir o calor do corpo dele, ver as pequenas linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Porque você tem medo, falei suavemente. Medo de que, se mostrar quem realmente é, vão usar isso contra você. Ele olhou para mim, e tinha tanta vulnerabilidade naquele olhar que meu coração rachou. Exatamente. Sua mão se moveu, dedos roçando os meus sobre a mesa. Um toque tão leve que poderia ter sido acidental. Mas a eletricidade que percorreu meu braço não tinha nada de acidental. Lúcia. Meu nome na voz dele era uma prece e uma maldição. Por que você ficou? Ficou? Na empresa. 3 anos me aturando. Você poderia conseguir algo melhor em qualquer lugar. Porque eu estava apaixonada por você. Idiota. Porque cada manhã eu acordava com a esperança patética de que você finalmente me visse. Porque sou masoquista o suficiente para confundir migalhas de atenção com possibilidade. Mas o que eu disse foi: porque ainda acredito que você pode voltar a ser quem era. E foi nesse momento que tudo mudou. Daniel se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Ficamos frente a frente, a respiração dele descompassada, os olhos dele queimando os meus. Você não me conhece, Lúcia. Eu te observo há 3 anos, Daniel. Eu conheço você melhor do que imagina. Não conhece. Mas ele se aproximou mais. Se conhecesse, saberia que eu... Suas mãos encontraram meu rosto, polegares traçando a linha da minha mandíbula com uma reverência que me fez tremer inteira. Saberia que eu fico até tarde nas sextas, porque sei que você fica.
Que eu reescrevo seus relatórios procurando desculpas para chamá-la. Que cada vez que você entra na sala, eu preciso me lembrar de respirar. Meu mundo inteiro se reduziu ao espaço entre nossos corpos. Centímetros. Apenas centímetros, separando tudo que era proibido de tudo que eu desejava. Daniel, diga que não. Sua testa tocou a minha. Me diga para parar, e eu paro. Porque se eu te beijar agora, Lúcia, não vai ter volta. Não para mim. Eu deveria ter dito não. Deveria ter lembrado do código de conduta da empresa, da diferença hierárquica, de todos os motivos pelos quais aquilo era uma ideia terrível. Mas tudo o que consegui dizer foi: então, não pare. E nossos lábios se encontraram. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos precisássemos ter certeza de que aquilo era real. Depois a hesitação queimou, consumida pela fome de 3 anos de querer, de observar, de fingir que não sentíamos. As mãos dele desceram para minha cintura, me puxando contra ele, e eu afundei os dedos em seus cabelos, bagunçando aquele penteado perfeito que ele sempre mantinha. Ele tinha gosto de café e desespero, e eu o bebi como se pudesse salvá-lo. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Ele encostou a testa na minha novamente, olhos fechados, respiração irregular contra meus lábios. Lúcia, Foi quando as luzes voltaram. Forte, brutal, inundando a sala com aquela clareza fluorescente que matava qualquer magia. Demos um pulo para trás como adolescentes pegos pelos pais. O alarme de segurança tocou 3 vezes. Alguém estava gritando no andar de baixo. O sistema estava reiniciando, e com ele, toda a realidade que tínhamos esquecido. Daniel ajeitou a camisa com mãos trêmulas. Eu puxei o coque, tentando parecer apresentável. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi o mesmo pânico refletido. O que tínhamos feito? A porta da sala se abriu e Rogério, o chefe de segurança, apareceu ofegante. Senhor Carvalho, graças a Deus! O sistema teve uma falha crítica. O lockdown foi acionado por engano. Vocês estão bem? Precisam de algo? Estamos bem. A voz de Daniel voltou àquele tom profissional, vazio. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de me beijar como se eu fosse o único ar disponível. Pode ir, Rogério. Vou ficar mais alguns minutos terminando uns relatórios. Rogério saiu, deixando a porta aberta. Um lembrete claro de que a privacidade tinha acabado. Fiquei ali parada, tentando entender o que fazer agora. Daniel estava de costas, olhando pela janela como se a cidade pudesse lhe dar respostas. Daniel, vai para casa, Lúcia. Sua voz estava distante novamente. É tarde. Mas nós nada. Ele se virou e a máscara estava de volta, completa, impenetrável. Foi um erro. Cansaço, situação atípica. Esquece que isso aconteceu. As palavras me acertaram como um balde de água gelada. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Mas seus olhos contavam outra história. Eles imploravam para que eu entendesse algo que ele não podia dizer. Você é minha funcionária. Eu sou seu chefe. Existe um código de conduta, uma hierarquia, consequências. Não pode acontecer de novo. Então aquilo ali foi o quê? Um passatempo? Foi um erro. Mas sua voz tremeu na última palavra. Peguei minha bolsa com as mãos tremendo de raiva e de algo muito pior que raiva. Decepção. Aquela dor surda de ter sido exatamente tão idiota quanto eu temia. Você é um covarde, Daniel Carvalho. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, silhueta contra a janela enquanto eu saía. Caminhei pelos corredores vazios, chamei o elevador, desci 23 andares tentando não chorar. Só quando cheguei no estacionamento, sozinha na escuridão entre os carros, permiti que as lágrimas caíssem. Eu tinha me apaixonado pelo homem impossível, e ele tinha me beijado como se eu fosse a salvação dele. Depois fingiu que nada tinha acontecido. Entrei no meu carro, liguei o motor, e foi só quando estava saindo do estacionamento que percebi algo no retrovisor. Daniel estava na janela do 23º andar, apenas uma silhueta contra a luz, observando o meu carro se afastar. E mesmo dali de baixo, mesmo sem conseguir ver seu rosto, eu sabia que ele estava destruído. O que eu não sabia era que segunda-feira de manhã traria uma reviravolta que mudaria tudo novamente. Que o beijo era apenas o começo. E que, às vezes, o maior ato de coragem não é se declarar. É escolher lutar pelo amor, mesmo quando o mundo inteiro conspira contra ele.
O fim de semana foi de muito silêncio e autorrecriminação. Passei o sábado inteiro refazendo aquele maldito relatório. Cada número que eu digitava era uma lembrança dos lábios de Daniel nos meus. Cada gráfico uma tortura de e se? E se eu tivesse ficado? E se tivesse lutado? E se aquele beijo significasse para ele o que significou para mim? Domingo à noite, enviei o relatório por e-mail às 3 da manhã. Depois fiquei encarando a tela do computador esperando uma resposta que nunca veio. Nada. Nenhum recebido, nenhum obrigado. Apenas o vazio digital que refletia perfeitamente o buraco no meu peito. Segunda-feira chegou com aquela crueldade que só as segundas-feiras sabem ter. Acordei depois de 3 horas de sono, olheiras que nem o melhor corretivo conseguia esconder, e um nó no estômago que tornava impossível comer qualquer coisa. Escolhi meu terno mais sério, o cinza chumbo que me fazia parecer invencível, mesmo quando estava despedaçada por dentro. Prendi o cabelo em um coque tão apertado que dava dor de cabeça. Armadura completa. O escritório estava em seu caos habitual de segunda de manhã. Café sendo servido em xícaras descartáveis, conversas sobre o fim de semana, o zum de pessoas fingindo que queriam estar ali. Mantive a cabeça baixa, cumprimentei apenas quem era estritamente necessário e fui direto para minha sala. Eram 8h15 quando o interfone tocou. O coração disparou tão violentamente que tive certeza de que todo mundo no andar podia ouvir. Lúcia Mendes, presença solicitada na sala do CEO. Imediatamente. A voz da Mariana era neutra, profissional, mas havia algo ali. Um tom que eu não conseguia identificar. Pena? Preocupação? Peguei uma pasta vazia apenas para ter algo para segurar. Algo para esconder o tremor nas minhas mãos. O corredor até a sala do Daniel parecia mais longo que o normal, cada passo ecoando como uma contagem regressiva. A porta estava entreaberta. Respirei fundo. Bati 3 vezes. Entre. Aquela voz. Aquela maldita voz que agora carregava memórias de sussurros no escuro, de confissões que rasgaram armaduras. Empurrei a porta, e lá estava ele. Daniel estava atrás da mesa, terno preto impecável, cabelo perfeitamente arrumado, postura ereta. Como se sexta-feira nunca tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse segurado meu rosto com uma reverência que fazia meu nome soar como poesia. Como se eu fosse apenas mais uma funcionária entrando para mais uma reunião de rotina. Mas seus olhos me traíram. Por uma fração de segundo, quando nossos olhares se encontraram, vi tudo ali. A mesma insônia, o mesmo desespero, a mesma guerra interna. Depois a máscara voltou. Sente-se, Lúcia. Sentei, cruzei as pernas, mantive a coluna ereta. 2 pessoas brincando de profissionalismo enquanto o mundo queimava ao redor. Recebi seu relatório. E? Está perfeito. Ele deslizou uma pasta fechada pela mesa. Exatamente o que eu precisava. Agressivo, direto, sem sentimentalismos. Algo no meu peito se retorceu. Ele tinha me pedido para arrancar a alma do meu trabalho, e agora celebrava que eu consegui. Fico feliz que tenha aprovado, senhor. Parte o senhor foi uma faca entre nós. Vi a forma como seus dedos se contraíram sobre a mesa. Lúcia. Ele começou, e pela primeira vez a máscara rachou. Sobre sexta. Não aconteceu nada sexta-feira. Cortei, voz firme mesmo com o coração se estilhaçando. Como você mesmo disse, foi um erro, cansaço, situação atípica. Já esqueci. Mentira. Cada célula do meu corpo gritava mentira. Certo. Ele se recostou na cadeira e jurei ver algo morrer em seus olhos. Então podemos seguir em frente. Podemos. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante, cheio de tudo que não estávamos dizendo. A outra questão. Daniel abriu uma pasta diferente. Deslizou um documento pela mesa. O departamento jurídico está revisando todos os contratos. Protocolo de rotina. Preciso que você assine uma declaração de que não há nenhum conflito de interesse ou envolvimento pessoal inadequado com superiores. Ah, então era isso. Ele estava se protegendo, cobrindo rastros, garantindo que sexta-feira nunca existiu oficialmente. Peguei a caneta com mãos que não tremiam mais. Raiva tinha essa vantagem. Ela queimava tudo, até o medo. Assinei sem ler. Deslizei de volta. Mais alguma coisa, senhor? Ele olhou para o documento, minha assinatura ainda fresca, e algo passou por seu rosto. Arrependimento? Dor? Mas quando falou, sua voz estava controlada. Não, pode ir. Levantei, ajeitei a saia, me virei para sair. Lúcia. Parei.
Não me virei. Você fez um bom trabalho. No relatório. Fechei os olhos. Aquilo era o máximo que ele conseguia me dar. Migalhas. Sempre migalhas. Obrigada, senhor. E saí antes que as lágrimas que eu jurei que não derramaria mais por ele caíssem. O resto da manhã passou em névoa. Respondi e-mails automaticamente. Fingi ouvir o que meus colegas falavam. Sorri quando esperavam sorrisos. Mas por dentro, estava morta. Foi quando recebi o e-mail. Remetente. Daniel Carvalho. Assunto. Projeto especial. Hora. 11h47. Lúcia, devido à qualidade excepcional do seu último relatório, gostaria de designá-la para liderar o projeto Expansão Nordeste. Isso requer trabalho próximo com a diretoria, incluindo reuniões diárias de alinhamento às 18 horas, quando o escritório está mais vazio e podemos focar sem interrupções. Primeira reunião hoje. Daniel Carvalho. Presidente Lee, 3 vezes. Depois mais 3. Reuniões diárias. Às 6 da tarde, quando o escritório estivesse vazio. Ele estava criando desculpas para me ver. Meu coração deu um salto tão violento que precisei colocar a mão no peito. Depois a raiva voltou. Que direito ele tinha? Rejeitar tudo sexta, me fazer assinar aquele maldito documento e agora isso. Cliquei em responder, dedos voando sobre o teclado. Senhor Carvalho, aceito a designação. Estarei presente às 18 horas. Atenciosamente, Lúcia Mendes. Formal. Frio. Exatamente como ele merecia. As horas até às 6 foram uma tortura de antecipação. Tentei me convencer de que era apenas trabalho, apenas uma reunião, que eu conseguia ser profissional. Mas quando o relógio marcou 6 e o escritório começou a esvaziar, meu corpo inteiro estava vibrando de tensão. Cheguei na sala de reuniões às 6 em ponto. Daniel já estava lá, gravata afrouxada, mangas dobradas, uma garrafa de água e 2 copos sobre a mesa. Como sexta-feira. Como aquela maldita sexta-feira que não conseguíamos esquecer. Pontual como sempre. Ele disse, mas havia tensão em sua voz. Aprendi que seu tempo é precioso, senhor. Lúcia, para. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto de frustração que eu estava começando a conhecer bem. Quando estamos sozinhos, você não precisa... Não precisa o quê? Manter a distância profissional que você mesmo exigiu? Me sentei do outro lado da mesa. Postura perfeita. Ou você quer mudar as regras de novo? Porque estou tendo dificuldade de acompanhar. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Você tem razão de estar brava. Brava? Ri, mas era um som áspero. Eu não estou brava, Daniel. Estou confusa. Você me beija como se eu fosse a única coisa importante no mundo. Depois me trata como um erro a ser corrigido. E agora marca reuniões secretas depois do expediente? Não são secretas. É um projeto real. Mentira. Me inclinei para a frente. Você inventou isso. Admite. O silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Por quê? Minha voz quebrou. Por que fazer isso comigo? Porque eu não consigo ficar longe de você. A explosão dele ecoou pela sala vazia. Ele se levantou tão bruscamente que a cadeira chiou. Porque passei o fim de semana inteiro olhando para o celular esperando uma mensagem sua. Porque li aquele relatório 12 vezes procurando rastros de você entre os dados. Porque quando você entrou hoje de manhã, tudo que eu queria era... Ele parou, mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Era o quê? Sussurrei. Pedir desculpas de joelhos. Os olhos dele encontraram os meus, e havia tanta dor ali. Por ser covarde. Por te rejeitar quando tudo que eu queria era te segurar e não soltar nunca mais. Meu coração estava batendo tão forte que mal conseguia respirar. Então por que rejeitou? Porque você merece mais. Ele caminhou até a janela, a mesma janela onde tudo começou. Você merece alguém que possa te amar abertamente, sem medo de fofocas, sem processos de RH, sem arriscar sua carreira. Eu posso arruinar você, Lúcia, e isso me apavora. Não é sua decisão. Me levantei, caminhei até ele. Arruinar ou não, a escolha é minha. Ele se virou e estávamos perigosamente perto de novo. Você não entende o que está em jogo. Se alguém descobrir, vão dizer que você só conseguiu promoções por estar comigo. Vão destruir sua reputação. E eu? Sua voz falhou. Eu não posso ser o motivo pelo qual você perde tudo o que construiu. E se eu disser que você vale a pena? Coloquei minha mão sobre a dele na janela. Que 3 anos te observando me ensinaram que você é mais do que esse CEO frio? Que eu vi quem você realmente é e é aquele homem que eu quero? Lúcia, meu nome era uma súplica. Me beija de novo. Sussurrei. E dessa vez, não fuja.
Por um momento pensei que ele fosse recusar. Vi a guerra acontecendo em seus olhos, profissionalismo contra desejo, medo contra coragem. Depois suas mãos encontraram meu rosto de novo, e ele me beijou. Mas era diferente dessa vez. Não tinha o desespero de sexta-feira, a urgência de algo proibido sendo roubado. Era mais lento, mais profundo, como se ele estivesse memorizando cada detalhe, como se este beijo fosse uma promessa. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Não vai ser fácil. Sua voz era rouca. Eu sei. Vamos ter que esconder, pelo menos até encontrarmos uma solução. Eu sei. E pode ser que nunca encontremos uma solução, que isso seja impossível. Daniel. Fiz ele me olhar. Eu não quero fácil. Eu quero você. Algo se quebrou nele. Ele me puxou nos braços, me segurou como se eu fosse a única coisa sólida em um mundo desmoronando. Eu também. Deus, eu também te quero. Ficamos assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, deixando a realidade voltar aos poucos. Então como fazemos isso? Perguntei contra seu peito, ouvindo o coração dele bater descompassado. Com cuidado. Ele beijou meu cabelo. Nada de diferente no escritório. Nenhum olhar que alguém possa interpretar mal, nenhum toque, nenhuma preferência. Você continua sendo apenas minha funcionária. E depois do expediente? Ele sorriu, e era aquele sorriso raro que eu tinha visto apenas algumas vezes em 3 anos. O sorriso que transformava seu rosto inteiro. Depois do expediente, você é minha. Passamos a próxima hora planejando. Como nos encontraríamos sem levantar suspeitas? Como manter a fachada perfeita no escritório? Como lidar se alguém descobrisse? Eram 8 da noite quando finalmente saímos, separados por 10 minutos. Ele primeiro, depois eu. Como espiões em uma missão impossível, cheguei em casa e vi a mensagem dele. Consegui chegar sem que ninguém visse. Você? Sim, isso é loucura. Eu sei. Mas é nossa loucura. Sorri para a tela do celular como uma adolescente apaixonada. E talvez fosse exatamente isso que éramos. 2 adultos brincando com fogo, sabendo que podíamos nos queimar, mas incapazes de resistir ao calor. As semanas seguintes foram as mais difíceis e maravilhosas da minha vida. No escritório, éramos perfeitos. Ele era o chefe exigente, eu era a funcionária dedicada. Reuniões eram reuniões, e-mails eram e-mails. Ninguém suspeitava de nada. Mas depois das 6, éramos Daniel e Lúcia. Ele me levava para restaurantes pequenos longe da cidade, onde ninguém conhecia o CEO da Carvalho em Associados. Me contava histórias da infância, do pai ausente, dos sonhos que abandonou. Eu falava dos meus medos, das noites acordada refazendo relatórios porque tinha medo de decepcioná-lo. Você nunca me decepcionou. Ele disse uma noite, dedos entrelaçados com os meus por baixo da mesa de um restaurante italiano no bairro da Lapa. Nem uma vez. Eu te decepcionei na sexta-feira, quando fui embora. Não. Ele apertou minha mão. Eu me decepcionei, por não ter coragem de te segurar quando podia. Aprendi coisas sobre ele que ninguém sabia. Que ele tocava piano quando estava estressado. Que tinha pavor de tempestades desde criança. Que lia poesia em inglês antes de dormir. Que sorria no escuro quando eu mandava mensagens bobas de boa noite. E ele aprendeu sobre mim. Que eu sonhava em escrever um livro. Que fazia trabalho voluntário aos sábados. Que adorava tempestades porque me faziam sentir viva. Que estava completamente, irrevogavelmente apaixonada por ele. Mas toda mentira tem um preço. E o nosso chegou em uma quinta-feira chuvosa, 6 semanas depois de tudo começar. Tínhamos sido cuidadosos. Sempre. Mas a vida tem uma forma de encontrar as rachaduras na armadura mais perfeita. Eu tinha acabado de sair de uma reunião, quando vi Mariana, a assistente do Daniel, me olhando de um jeito estranho. Não disse nada, apenas aquele olhar. Conhecedor. Triste. Meu estômago despencou. Fui direto para o banheiro, tranquei a porta, liguei para Daniel. Alô? Mariana sabe. Minha voz estava tremendo. Ela sabe de nós. Silêncio. Um silêncio tão longo que pensei que a ligação tinha caído. Como? Não sei. Mas ela sabe. Vi nos olhos dela. Merda. Ele raramente praguejava. Ok, calma. Vou falar com ela. Ela é discreta. Vai entender. Daniel, e se não entender? E se ela contar? Não vai. Mas havia incerteza em sua voz. Encontro você às 6. Sala de reuniões. Vamos resolver isso. Desliguei. Olhei meu reflexo no espelho. Rosto pálido, olhos arregalados,
Toda a felicidade das últimas semanas evaporando em puro terror, porque eu sabia que isso podia acabar, que um segundo de descuido podia destruir tudo. As horas até às 6 foram agonia pura. Tentei trabalhar, mas as letras na tela se embaralhavam. Tentei não olhar para a mesa da Mariana, mas meus olhos traíam constantemente. Ela não me olhou nem uma vez. 6 horas. Caminhei para a sala de reuniões como quem vai para a própria execução. Daniel já estava lá. E não estava sozinho. Mariana estava sentada à mesa, mãos cruzadas, expressão gentil, mas firme. Sente-se, Lúcia. Daniel disse, voz tensa. Sentei, coração batendo tão alto que era tudo o que conseguia ouvir. Mariana veio me procurar hoje. Ele começou. Ela tem algumas preocupações. Mariana se inclinou para a frente, e para minha surpresa, seus olhos tinham compaixão. Lúcia, eu não quero prejudicar nenhum de vocês, mas preciso que entendam que o que estão fazendo é perigoso. Ma, como você descobriu? Minha voz saiu menor que o esperado. Pequenas coisas. Ela deu um sorriso triste. A forma como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo. Como você fica tensa quando alguém menciona o nome dele. Os e-mails deletados muito rapidamente. Trabalho com Daniel há 5 anos. Conheço todos os seus padrões. Daniel passou a mão pelo rosto. O que você quer, Mariana? Que vocês sejam espertos. Ela olhou para nós dois. Estou do lado de vocês. Juro. Mas se eu percebi, outros podem perceber. E nem todo mundo vai ser tão compreensivo. Então o que fazemos? Perguntei. Mariana respirou fundo. Precisam tomar uma decisão. Ou terminam isso agora, antes que vire um escândalo. Ou tornam público e lidam com as consequências. Daniel e eu nos entreolhamos. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir a chuva batendo nas janelas. Não vou terminar, ele disse, voz firme. Não de novo. Nem eu. Concordei, e senti sua mão encontrar a minha por baixo da mesa. Mariana assentiu como se esperasse isso. Então precisam fazer direito. Documentar tudo no RH, evitar favorecimentos. Provavelmente Lúcia vai precisar mudar de departamento eventualmente. Vai ser difícil, vai ter fofoca, vai ter gente questionando cada decisão que você tomar em relação a ela, Daniel. Não me importo. Ele apertou minha mão. E você, Lúcia? Porque vão dizer coisas horríveis sobre você. Olhei para Daniel, para o homem que eu aprendi a amar além do título, além do poder. O homem que lia poesia e tinha medo de tempestades. O homem que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele vale a pena. Mariana sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Então amanhã, primeira coisa, vamos ao RH, juntos. E fazemos isso da forma certa. Depois que Mariana saiu, ficamos sozinhos. A tempestade lá fora tinha se tornado furiosa. Relâmpagos iluminando São Paulo em flashes estroboscópicos. Tem certeza? Daniel perguntou. Porque depois de amanhã, não tem volta. Todo mundo vai saber. Você tem certeza? Devolvi a pergunta. Ele me puxou para seus braços. Segurou meu rosto com aquela reverência que fazia meu coração parar. Passei 3 anos tendo certeza de que não merecia ser feliz. Mas você me ensinou que coragem não é não ter medo. É escolher o amor apesar do medo. E me beijou enquanto a tempestade rugia lá fora, enquanto nosso mundo inteiro estava prestes a mudar, enquanto tudo era incerto, exceto isso. Nós. Amanhã traríamos a verdade à luz. Amanhã enfrentaríamos o julgamento, as fofocas, as consequências. Mas esta noite éramos apenas Daniel e Lúcia, 2 pessoas que encontraram o amor no lugar mais improvável. E isso teria que ser suficiente. Amanhã chegou como um pelotão de fuzilamento. Acordei às 5, depois de uma noite onde o sono veio em fragmentos quebrados por ansiedade. Cada vez que fechava os olhos, via cenários diferentes. Colegas me olhando com desprezo, sussurros pelos corredores, minha reputação sendo destruída em tempo real. Mas também via Daniel. E isso fazia tudo valer a pena. Escolhi meu terno mais poderoso. Preto, corte perfeito, salto alto que me dava 5 centímetros extras de confiança que eu desesperadamente precisava. Se iam me julgar, que fosse enquanto eu estava impecável. A mensagem dele chegou às 6h30. Bom dia, pronta para mudar nossas vidas? Sorri apesar dos nervos. Nasci pronta. Nos vemos às 9 no RH? 9 em ponto. E Lúcia? Sim? Não importa o que aconteça hoje. Não me arrependo de nada.
Guardei o celular contra o peito, deixando aquelas palavras acalmarem o furacão dentro de mim. Cheguei ao escritório às 8. O RH ficava no 15º andar, um território neutro entre o mundo executivo de Daniel e meu departamento. Mariana já estava lá, conversando baixo com Helena, a diretora de recursos humanos. Helena tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e uma reputação de ser rigorosamente justa. Ela me viu e acenou para que eu me aproximasse. Lúcia. Mariana me colocou a par da situação. Sua voz era profissional, mas não hostil. O Sr. Carvalho deve chegar em breve. Podemos esperar na sala de reuniões. Entramos em uma sala pequena, apenas uma mesa e 4 cadeiras. Paredes de vidro com persianas fechadas. Privacidade que parecia ao mesmo tempo protetora e sufocante. Eram 9h02 quando Daniel chegou. Terno cinza, gravata azul marinho, postura confiante. Mas seus olhos me procuraram imediatamente, verificando se eu estava bem. Dei um pequeno aceno. Estou aqui. Estamos juntos nisso. Helena fechou a porta, sentou à cabeceira da mesa. Daniel e eu do mesmo lado pela primeira vez não escondendo. Bem, Helena abriu uma pasta. Mariana me informou que vocês desenvolveram um relacionamento pessoal. É correto? Sim. Daniel respondeu, voz firme. E estão aqui para formalizar isso nos registros da empresa, correto? Sim, eu disse dessa vez. Helena fez algumas anotações. Depois nos olhou por cima dos óculos. Precisam entender que isso é complicado. Daniel, você é o CEO. Lúcia, você reporta diretamente a pessoas que reportam a ele. Há uma clara hierarquia de poder. Entendemos. Daniel se inclinou para a frente. E estamos dispostos a fazer o que for necessário para garantir que não haja conflito de interesses. O que sugere? Lúcia pode ser transferida para outro departamento, um que não tenha ligação direta com minhas decisões executivas, ou pode reportar diretamente ao conselho administrativo. Estou disposto a me afastar de qualquer decisão que a envolva profissionalmente. Helena assentiu lentamente. E você, Lúcia? Está confortável com uma possível transferência? Olhei para Daniel, depois para Helena. Minha carreira é importante para mim. Sempre foi. Mas não vou renunciar à minha vida pessoal por medo do que vão pensar. Respirei fundo. Se a transferência garante que tudo é feito corretamente, aceito. Mas quero que fique claro. Nada do que conquistei profissionalmente foi por causa desse relacionamento. Ele começou há semanas. Meu trabalho fala por si há 3 anos. Eu sei. Helena sorriu levemente. Tenho acompanhado seu trabalho, Lúcia. Você é uma das nossas melhores analistas. Ninguém que conhece sua trajetória vai questionar seu mérito. Algo no meu peito se soltou. Então, o que acontece agora? Agora eu documento tudo formalmente. Vou precisar de declarações de ambos sobre quando o relacionamento começou, garantias de que não houve favorecimento, e um plano de ação para evitar conflitos futuros. Ela pausou. E vocês precisam estar cientes de que, apesar dos nossos esforços, haverá fofoca. As pessoas vão especular. Alguns vão ser cruéis. Deixe que falem, Daniel disse, e sua mão encontrou a minha sobre a mesa. Publicamente. Oficialmente. Não vou mais esconder. Passamos a próxima hora preenchendo formulários, assinando declarações, construindo o arcabouço legal que protegeria tanto a empresa quanto a nós. Helena foi meticulosa, mas justa. Tudo certo. Ela finalmente fechou a pasta. Vou comunicar ao conselho e aos chefes de departamento ainda hoje. Lúcia, sua transferência para a divisão de estratégia internacional será efetiva a partir de segunda-feira. É uma promoção, na verdade. Mais responsabilidade, melhor salário. Meus olhos se arregalaram. Uma promoção? Você merece há meses. O timing é conveniente, mas o mérito é genuíno. Helena me olhou seriamente. Não deixe ninguém te fazer acreditar diferente. Saímos da sala juntos, mas nos corredores, voltamos ao profissionalismo. Ainda era dia de trabalho. Ainda tínhamos papéis a desempenhar até que a notícia se espalhasse oficialmente. Mas algo havia mudado. Caminhei de volta para minha sala com a cabeça erguida, sabendo que em poucas horas, todo mundo saberia. A mensagem de Daniel chegou ao meio-dia. Helena acabou de enviar o comunicado. Agora é oficial. Meu estômago deu um nó, mas respondi. Sem arrependimentos? Nenhum. A explosão começou silenciosa. Percebi pelos olhares. Pessoas se virando quando eu passava. Conversas parando abruptamente quando eu entrava na copa. Alguns sorrisos solidários.
outros carregados de julgamento. Às 3 da tarde, Carla, uma colega com quem eu almoçava às vezes, apareceu na porta da minha sala. É verdade? Ela perguntou sem rodeios. Você e o CEO? É. Ela me estudou por um longo momento. Desde quando? Isso importa? Para mim? Não. Mas para o pessoal lá embaixo todo mundo está fazendo contas. Quantas promoções você conseguiu? Quantos projetos importantes? A raiva ferveu. Você me conhece há 2 anos, Carla. Você realmente acha que eu dormiria com alguém por vantagem profissional? Ela suspirou. Não, eu não acho. Mas você sabe como é. As pessoas adoram uma história suja. Então deixa elas contarem. Eu sei a verdade, Daniel sabe, e quem realmente importa, sabe. Carla assentiu, e para minha surpresa, sorriu. Ele é gato, pelo menos. Se vai arruinar sua reputação, que seja por alguém que vale a pena. Ri apesar de tudo. Definitivamente vale. Mas nem todos foram tão compreensivos. Às 5, recebi um e-mail de Rodrigo, um gerente sênior que sempre me olhava com desdém mal disfarçado. Interessante como algumas pessoas sobem na empresa. Talento vem em várias formas, aparentemente. Deletei sem responder. Mas doeu. Deus, como doeu. A mensagem seguinte foi pior. Anônima, enviada para meu e-mail pessoal que de alguma forma vazou. Vagabunda. Quantas vezes você abriu as pernas para chegar onde está? Fiquei olhando para a tela, visão embaçada. Sabia que isso viria. Tinha me preparado. Mas preparação não tornava as palavras menos cortantes. Meu celular tocou. Daniel. Alô? Onde você está? Sua voz estava tensa. Na minha sala. Por quê? Estou vendo os e-mails. Alguém está usando a rede interna para espalhar merdas sobre você. Eu sei. Recebi alguns. Lúcia. Ele soava destroçado. Eu fiz isso com você. Isso é culpa minha. Não é. Me levantei, fechei a porta da sala. É culpa de gente pequena e cruel. Não vou deixar que nos destrua. Vou descobrir quem está fazendo isso. Vou. Não. Cortei. Você não pode ser meu cavaleiro de armadura brilhante nisso, Daniel. Vai piorar as coisas. Vão dizer que você está me protegendo, me favorecendo. E vou mesmo. Não vou deixar ninguém te machucar. Então machuca os dois. Minha voz ficou mais suave. A melhor vingança é provarmos que eles estão errados. Viver nossa vida, fazer nosso trabalho brilhantemente e deixar que o tempo mostre a verdade. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando você ficou tão sábia? Desde que me apaixonei por um idiota teimoso que me ensinou a lutar pelo que importa. Ouvi o sorriso na voz dele. Jantar hoje? Preciso ver você. Preciso ver você também. Às 7, quando o escritório estava quase vazio, nos encontramos no estacionamento. Não escondemos mais. Caminhamos lado a lado até o carro dele, e quando abriu a porta para mim, vi 2 funcionários do financeiro nos observando. Que olhassem. Fomos ao nosso restaurante italiano favorito na Lapa. O dono, seu Antônio, já nos conhecia. Nos deu a mesa do canto, a que tinha uma vela e uma rosa vermelha em um vaso delicado. Então, Daniel pegou minha mão sobre a mesa. Publicamente. Sem medo. Primeiro dia oficial. Como está se sentindo? Como se tivesse sobrevivido a uma guerra. Admiti. Mas ainda de pé. Recebeu muita coisa ruim? Alguns e-mails. Alguns olhares. Nada que eu não aguente. Apertei sua mão. E você? O conselho me chamou. Ele fez uma careta. Queriam expressar preocupações sobre meu julgamento profissional. Meu estômago afundou. O que você disse? Que minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderar a empresa. Que tomamos todas as medidas apropriadas para evitar conflitos de interesse. E que se tivessem alguma reclamação formal sobre meu desempenho, estaria feliz em ouvi-la. Ele sorriu. Ficaram sem palavras. Seu rebelde. Aprendi com a melhor. Jantamos devagar, conversando sobre tudo e nada. Planos para o fim de semana. O livro que eu estava lendo. A música que ele estava aprendendo no piano. Coisas normais de um casal normal, exceto que não éramos normais. Éramos o escândalo do escritório, o assunto de fofoca, a prova de que amor e trabalho não se misturam. Mas ali, naquela mesa, com sua mão na minha e risada genuína entre nós, nada disso importava. Lúcia, ele disse de repente, ficando sério. Preciso te perguntar uma coisa. O quê? Você se arrepende? De ter tornado isso público? Do que está custando? Olhei para ele. Realmente olhei. Para o homem que tinha medo de tempestades e lia poesia.
que me beijou como se eu fosse a salvação dele, que escolheu me defender mesmo quando significava arriscar tudo. Não me arrependo nem um segundo, disse com total certeza, porque pela primeira vez em 3 anos, posso te olhar no escritório e não ter que esconder o que sinto. Posso segurar sua mão em público. Posso dizer ao mundo que te amo. Ele congelou. O que você disse? Oh Deus. Eu tinha acabado de... Tentei recuar, mas ele não deixou, segurando minha mão mais forte. Repete. Daniel, Lúcia, repete. Respirei fundo. Deixei meu coração falar. Eu te amo. Amo há tanto tempo que nem lembro quando começou. Talvez no primeiro dia, quando você sorriu para mim no corredor. Talvez na sexta-feira presa, quando vi sua vulnerabilidade. Ou talvez em cada pequeno momento entre isso. Mas te amo. Completamente. Impossível. Irrevogavelmente. Lágrimas estavam brilhando em seus olhos. Daniel Carvalho, o CEO implacável, estava com os olhos marejados no meio de um restaurante. Eu te amo também. Sua voz estava rouca. Te amo tanto que dói. Te amo desde que você entrou na minha sala 3 anos atrás com aquele relatório sobre tendências de mercado e olhos que brilhavam quando falava de números. Te amo desde sempre. Só fui idiota demais para admitir. Ele se levantou, contornou a mesa e ali, na frente de todos, ajoelhou ao lado da minha cadeira. Daniel, Calma. Não é o que você está pensando. Ainda. Ele sorriu através das lágrimas. Mas precisava fazer isso. Precisava me ajoelhar na frente de você e pedir desculpas. Por cada vez que te tratei mal. Por cada momento que fingi que você não significava tudo. Por ter sido covarde quando deveria ter sido corajoso. Você está sendo corajoso agora. Toquei seu rosto, limpando uma lágrima que escapou. Você escolheu me amar mesmo quando era impossível. Isso é a definição de coragem. Ele beijou minha palma, depois se levantou, me puxando junto. Vamos para casa? Sua ou minha? Nossa, ele disse simplesmente, porque não vou mais passar uma noite longe de você. Saímos do restaurante de mãos dadas, e seu Antônio gritou, Felicidades! Em italiano. Rimos como adolescentes, corremos pela chuva fina que começou a cair, entramos no carro encharcados e felizes. A semana seguinte foi uma montanha-russa. Algumas pessoas se acostumaram, outras continuaram hostis. Minha transferência para a estratégia internacional foi oficial, e eu mergulhei no novo trabalho com determinação feroz. Provaria a todos que eu merecia estar ali. Daniel e eu estabelecemos regras. No escritório, profissionalismo absoluto. Nada de olhares prolongados, nenhum favorecimento, zero interação que pudesse ser mal interpretada. Mas depois das 6, éramos só nós. Jantares, cinema, caminhadas no Ibirapuera, noites no apartamento dele tocando piano enquanto eu lia. Lentamente, construímos uma vida juntos nos espaços entre o trabalho. E lentamente, muito lentamente, as fofocas diminuíram. Ajudou que meu primeiro projeto em estratégia internacional foi um sucesso estrondoso. Identifiquei uma oportunidade de expansão no mercado português que aumentou nossa receita em 23%. Impossível dizer que foi por favorecimento quando Daniel nem sequer viu a proposta antes de eu apresentar ao conselho. 3 meses depois do dia que tornamos tudo público, Carla me parou no corredor. Sabe, eu estava errada. Ela disse sem preâmbulo. Sobre as pessoas criarem uma história suja. A maioria superou, e os que não superaram são apenas amargos porque nunca tiveram coragem de arriscar por amor. Você arriscaria? Perguntei curiosa. Ela sorriu. Travessa. Já arrisquei. Estou saindo com o gerente de TI há 2 meses. Carla? O quê? Vocês provaram que é possível. Só precisamos ser espertos e honestos. Ela piscou. Então obrigada por abrir caminho. Ri, percebendo que talvez nossa história tivesse feito mais do que imaginávamos. Talvez tivesse mostrado que amor e trabalho podiam coexistir, se houvesse honestidade e coragem. Mas o verdadeiro teste veio 6 meses depois. Era uma sexta-feira, quase 8 da noite. Eu estava terminando um relatório quando Daniel apareceu na porta do meu novo escritório. Oi, ele disse, e havia algo diferente em sua voz. Oi, pensei que você tivesse ido para casa. Preciso te mostrar uma coisa. Ele estendeu a mão. Vem comigo? Peguei sua mão e ele me guiou pelos corredores vazios até o elevador. Mas ao invés de descer, apertou o botão do 23º andar. Daniel,
O que? Confia em mim? Sempre. Subimos em silêncio. Quando as portas se abriram, ele me levou até aquela sala de reuniões. A sala onde tudo começou. Onde ficamos presos naquela sexta-feira que mudou tudo. As luzes estavam apagadas, mas havia velas, dezenas delas, criando um caminho de luz até as janelas. Daniel, minha voz falhou. Ele me guiou até o centro da sala, exatamente onde tínhamos nos beijado pela primeira vez. 6 meses atrás, nesta sala, eu era um covarde. Ele começou segurando minhas mãos. Beijei você como se minha vida dependesse disso. Depois fugi porque tinha medo. Medo do que diriam, do que custaria, do que significaria. Eu sei, mas você superou. Deixa eu terminar. Ele sorriu nervoso. 6 meses atrás, eu não merecia você. Mas você me deu uma chance mesmo assim. Me ensinou que coragem não é ausência de medo. É escolher o amor apesar dele. Me mostrou que felicidade vale qualquer preço. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. E agora, nesta mesma sala, quero fazer diferente. Ele se ajoelhou e meu coração parou completamente. Quero ser corajoso. Quero escolher você todos os dias pelo resto da minha vida. Ele tirou uma caixinha do bolso, abriu revelando o anel mais lindo que eu já tinha visto. Lúcia Mendes, você quer se casar comigo? O mundo inteiro se reduziu a ele, aos olhos dele brilhando na luz das velas, ao amor tão palpável entre nós que parecia ter substância. Sim, sussurrei. Depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no meu dedo, depois me puxou nos braços e me beijou. E era perfeito. Era tudo. Quando nos separamos, encostei minha testa na dele. Você planejou isso. As velas, a sala. Queria que fosse aqui, onde tudo começou, onde fui covarde, para poder ser corajoso agora. Você sempre foi corajoso. Segurei seu rosto. Desde o momento que escolheu me amar. Ficamos ali por horas, dançando lentamente na luz das velas, planejando nosso futuro, rindo e chorando e sendo simplesmente nós. E percebi algo. Nossa história nunca foi sobre um chefe e uma funcionária. Foi sobre 2 pessoas encontrando coragem para amar apesar de todos os obstáculos. Foi sobre escolher a felicidade mesmo quando o mundo dizia que era impossível. 6 meses depois, o casamento. Casei com Daniel em uma cerimônia pequena, íntima. Apenas família próxima e amigos verdadeiros. Mariana foi minha madrinha, a mulher que nos deu coragem de tornar tudo público. Helena, do RH, veio e me abraçou forte, sussurrando: Eu sabia que vocês conseguiriam. Até Carla estava lá, com seu namorado do TI. O pai de Daniel, velho e distante, me puxou de lado antes da cerimônia. Você o trouxe de volta, ele disse, voz áspera com emoção não expressa. Meu filho estava morto por dentro. Você o ressuscitou. Ele fez o mesmo por mim. E era verdade. Daniel me ensinou a lutar pelo que eu queria, a não aceitar migalhas, a saber meu valor. Quando troquei votos com ele, com São Paulo brilhando lá embaixo através das janelas do salão, com o pôr do sol pintando tudo de dourado, soube que cada momento difícil tinha valido a pena, cada fofoca, cada olhar de julgamento, cada e-mail cruel. Tudo isso me trouxe aqui. Para ele. Para nós. Epílogo. 2 anos depois. Sentada no meu escritório, agora como diretora de estratégia internacional, olho pela janela e vejo a cidade onde tudo aconteceu. A empresa não é mais apenas o império do meu marido. É nosso legado compartilhado. Mudamos a cultura da empresa. Implementamos políticas claras sobre relacionamentos, mentoria sobre conflitos de interesse. Criamos um ambiente onde pessoas podem ser humanas sem medo. 3 casais se formaram depois de nós. Todos seguiram os protocolos. Todos foram honestos. E todos estão prosperando. Daniel acabou de entrar. Fecha a porta. E mesmo depois de 2 anos casados, meu coração ainda dispara. Oi, senhora Carvalho. Oi, senhor Carvalho. Ele se senta na borda da minha mesa, pega a minha mão esquerda, beija a aliança. Lembra quando isso era impossível? Lembro quando você era um idiota teimoso que tentou me rejeitar. Ele ri. Melhor decisão que já revertei. Puxo ele para um beijo, e sim, ainda temos regras sobre profissionalismo no escritório. Mas alguns momentos roubados valem a pena. Quando nos separamos, ele encosta a testa na minha. Te amo. Te amo também. E percebo a beleza de nossa história. Começou na escuridão, em uma sala fechada,
com duas pessoas assustadas demais para admitir o que sentiam. Mas o amor tem um jeito de encontrar a luz. Aprendizado e reflexão final. Nossa história ensina que o verdadeiro amor exige coragem. Não a coragem de grandes gestos, mas a coragem de pequenas escolhas diárias. A coragem de ser honesto quando a mentira seria mais fácil. A coragem de ficar quando fugir seria mais seguro. A coragem de lutar quando desistir seria menos doloroso. Aprendi que julgamento das pessoas é temporário, mas arrependimento é eterno. Que opinião alheia não paga suas contas, nem aquece sua cama, nem segura sua mão quando o mundo desmorona. Daniel me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é a forma mais pura de força. Que mostrar quem você realmente é, com todas as falhas e medos, é o maior ato de bravura. E juntos, aprendemos que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém imperfeito e escolhê-lo todos os dias. É construir algo bonito nos espaços quebrados. É transformar impossível em inevitável. Se você está lendo isso e tem medo de amar porque é complicado, porque há obstáculos, porque as pessoas vão julgar, eu te digo, ame mesmo assim. Porque no final, quando sua vida passar em flashback, você não vai se lembrar das opiniões alheias. Vai se lembrar dos momentos roubados, dos beijos escondidos que se tornaram promessas públicas, das mãos dadas que desafiaram o mundo. Você vai se lembrar de quando escolheu a coragem, e vai saber que valeu cada segundo. Prece final. Senhor, obrigada por me ensinar que o amor não conhece hierarquias, não respeita orgulho, não se curva ao medo. Obrigada por Daniel, que me mostrou que até os mais perdidos podem encontrar o caminho quando alguém acende uma luz. Obrigada pelas tempestades, porque foi nelas que aprendi a dançar na chuva. Abençoe todos que estão lutando por um amor que o mundo chama de impossível. Dê-lhes coragem para enfrentar os julgamentos. Dê-lhes força para permanecer quando tudo pedir que fujam. Dê-lhes sabedoria para construir algo duradouro nas fundações do impossível. Que cada pessoa que ouviu nossa história encontre a coragem de escrever a sua própria. Que o amor sempre vença. Que a coragem sempre prevaleça. Que os impossíveis se tornem inevitáveis. Amém.